O ano tá acabando, 2023 tá indo embora, 2024, um novo ano, vem aí. Oi pessoal, resolvi fazer esse vídeo, né, como uma despedida aí do ano de 2023, foi um ano de muitos acontecimentos. E antes da gente começar 2024, eu quis fazer esse momento de reflexão aqui no canal. Até anotei aqui, digitei, imprimi algumas coisas que eu gostaria de falar com vocês. E eu não sei se vocês têm o costume de fazer metas anuais, né? Tipo, todo começo do ano vou fazer uma lista aqui de metas, de coisas que eu quero fazer, né? Mas eu tenho esse costume, assim, e eu sempre fazia essa lista de metas e eu só fazia, sabe? Mentalizava ali, decorava, né? Aquilo que eu queria. Mas muitas vezes eu não conseguia realizar essas metas, né? Sei lá, durante ali o ano eu esquecia e eu não tinha esse momento assim de refletir, nossa, no começo do ano eu queria isso, né? Deixa eu olhar aqui minha lista, deixa eu ver o que eu consegui alcançar. Eu não tinha isso de refletir, de analisar como foi meu ano, sabe? O que eu consegui conquistar, o que eu alcancei ou não, eu não tinha isso. E esse ano, né, eu resolvi fazer esse momento e resolvi vir compartilhar algumas coisas com vocês aqui, até para que a gente possa melhorar aí no próximo ano. Sem mais delongas, vou compartilhar com vocês a minha listinha, né, de metas que eu fiz para 2023. Eu fiz uma lista com 9 metas, né, 9 sonhos, 9 coisas que eu queria fazer ou realizar durante 2023. Dessas 9, eu consegui realizar 5, né, e das outras 4 que sobraram, 2 estão em andamento, mas eu comecei, porém só vou terminar em 2024, mas já estão aí na metade do caminho. Então, né, faltaram pouquíssimas aí que eu não consegui de fato realizar de nenhuma forma. E foram coisas assim que eu confesso que eu fiquei surpresa quando eu olhei, né, que dessas 9 metas, praticamente 7 eu tinha alcançado, eu consegui alcançar. E o meu coração se encheu de gratidão ao Senhor, porque às vezes na correria do nosso dia a dia a gente se esquece, né, de que a gente tem mais motivos para agradecer do que reclamar. Então eu vou compartilhar com vocês essas metas. A primeira coisa que eu pedi, coloquei como desejo e apresentei ao Senhor foi tirar a minha CNH. Sabemos que é um custo alto e todo ano eu colocava isso como meta e nunca conseguia de fato realizar. E inclusive essa é uma das que eu comecei, mas que eu vou terminar em 2024, né? Já montei o meu processo, já paguei uma parte do valor e agora está faltando fazer as aulas mesmo e pagar o restante. Então eu comecei esse processo em novembro, né? Nós já estamos em dezembro, mas eu só vou fazer minhas aulas mesmo em janeiro, devido a essa questão de fim de ano, Natal, né? Não ia abrir turma em dezembro, então por isso as minhas aulas ficaram para janeiro. Mas é uma meta que eu considero já 50% alcançada e que isso aconteceu em 2023, então eu conto como algo que foi realizado também em 2023. Então essa foi a primeira meta, né, que foi tirar a minha CNH, está em processo. A segunda meta foi começar a minha faculdade. Quando eu me mudei de cidade, que eu vim aqui para Palmas lá há 6 anos atrás, eu vim e comecei a fazer a faculdade de contabilidade, ciências contábeis. E, enfim, aconteceram várias coisas que eu precisei trancar a faculdade algumas vezes, até que de fato eu tranquei definitivamente. Eu já estava, se eu não me engano, no 4º ou 5º período, não me lembro, mas precisei trancar. E aí a vida foi passando, alguns anos se passaram e esse desejo de voltar a estudar e ter uma formação voltou ao meu coração. E eu coloquei como meta, Senhor, eu quero voltar a fazer a minha faculdade. E aí eu estava muito em dúvida se eu voltava para a contabilidade ou se eu mudava de área. E acaba que muitas coisas foram acontecendo ao longo desses anos e eu comecei a trabalhar como social media. Então eu decidi mudar a área da minha faculdade, comecei a cursar publicidade e propaganda. Já finalizei o 2º semestre, né? Eu comecei em janeiro, fevereiro de 2023. Então finalizei o 1º semestre, finalizei o 2º e agora em janeiro de 2024 eu vou para o 3º. Então esse foi outro sonho que o Senhor me permitiu realizar, né? Que era começar de fato, voltar a estudar, começar um outro curso.
uma outra graduação e graças a Deus o Senhor me permitiu alcançar. O terceiro sonho que eu coloquei como meta de 2023, foi crescer a minha loja, voltar com a minha loja. Para quem não sabe, eu tenho uma loja de roupas femininas, vendo camisetas, t-shirts. E a minha loja estava parada, né, devido à gravidez, período de adaptação ali com o Pedrinho ter nascido. Eu fiquei muitos meses, né, sem trabalhar com a loja. E eu coloquei isso diante do Senhor e pedi para que esse ano eu pudesse voltar com a loja. Voltei com a loja, graças a Deus. Infelizmente, por um pouquinho de falta de foco meu, a loja não teve tanta constância, né? Mas ainda está em funcionamento, ainda estou vendendo as peças. E para 2024 fica aí um desejo de ter mais constância e realmente fazer essa área da minha vida deslanchar, né? Porque sempre eu começo a loja e por algum motivo eu preciso pausar, enfim. Mas esse sonho foi realizado, mas pretendo crescer e colocar isso para frente em 2024. A terceira meta que eu coloquei foi viajar. Essa meta aqui foi realizada de certa forma. Eu não especifiquei, não falei para o Senhor assim, para onde que eu queria viajar, se seria uma viagem de férias, se seria uma viagem a trabalho, se seria, sabe? Então, viajei. Quando eu falo viagem, é uma viagem para algum lugar que eu nunca fui antes, né? Por exemplo, todos os anos eu vou para a cidade do meu pai, no interior, e não incluí essa viagem, né, como meta, assim, porque eu sempre faço isso, sempre vou, né? Então eu coloquei uma viagem para um lugar que eu nunca tinha ido. E eu fui em novembro para Goiânia, nunca tinha ido em Goiânia. Fui para participar de um congresso de mulheres que estava tendo em Trindade, e eu fui. Claro que além do congresso também fizemos passeios, foi muito legal. E então o Senhor realizou meu sonho de viajar. Eu não especifiquei para o Senhor, né, como eu disse, que tipo de viagem que eu queria, se era viagem de férias, né? Não especifiquei. Então eu considero esse sonho um sonho realizado, né? Porque, como eu disse, até então as minhas viagens eram muito pequenas, era para ir visitar meu pai no interior, né, ou alguma coisa assim. E aí essa foi uma viagem maior, digamos assim, que eu fiz, e foi um sonho realizado, graças a Deus. O outro sonho que eu coloquei foi comprar um ar-condicionado para o nosso quarto de visitas e arrumar o nosso quarto de visitas, né? Lá em casa nós temos 3 quartos, o meu e do meu marido, o do nenê, que a gente quase não usa porque ele dorme com a gente, né? Fica mais para guardar as coisinhas dele, colocar os brinquedinhos dele, e o quarto de visitas. Então eu queria muito conseguir receber as nossas visitas com um maior conforto. Esse foi um sonho que eu não consegui realizar. Consegui colocar algumas coisas lá no quarto, tem uma cama e tal, mas não da forma que eu queria, né? Que era realmente comprar um ar-condicionado, decorar o quarto, deixar bem aconchegante. Não consegui ainda, mas vou levar essa meta para 2024 para poder realizar. Outra meta que eu alcancei foi de comprar o meu iPhone. Como eu disse, surgiram várias oportunidades, eu comecei a trabalhar de social media, e o celular que eu tinha era um Samsung daqueles mais inferiorzinho, se eu não me engano era o A10. Então, ele não tinha uma qualidade muito boa, travava muito. Às vezes, a câmera dele até que era legal, mas tipo, quando eu jogava para editar um vídeo, uma foto, e quando eu publicava no Instagram, a qualidade caía muito. Então, como eu precisava de uma ferramenta de trabalho, ele não estava me atendendo. Então, eu coloquei como meta conseguir comprar o meu iPhone, e graças a Deus eu consegui. Comprei o meu iPhone em julho, no mês do meu aniversário, inclusive. Foi um presentão assim que o Senhor me deu. Então essa foi uma meta que eu consegui alcançar, graças a Deus. A próxima meta que eu coloquei foi fazer o meu óculos. Gente, alguns anos atrás eu comecei a usar óculos. Até então era óculos de descanso com um grau baixíssimo. E enfim, o meu óculos ele ralou e eu precisava ir lá e refazer o exame. De vez em quando eu sinto assim minhas vistas doerem. Eu sinto a necessidade de ter um óculos, mas não tanto. Então acabou que essa meta eu não fiz, eu não realizei. Infelizmente, é uma questão de saúde, eu preciso focar e resolver isso. Mas não fiz em 2023, pretendo levar para 2024 e fazer. A outra meta é que eu tinha algumas contas, né, algumas dívidas que eu queria muito quitar, com valores um pouco altos e que apertava a gente lá em casa financeiramente.
consegui, graças a Deus, quitar a grande maioria delas, né? Claro que durante o ano a gente comprou algumas coisas a mais que a gente queria, compramos nossa cama de casal, compartilhei lá no Instagram, compramos outras coisas, né? Como eu disse, comprei meu iPhone, comecei minha faculdade, viajei, então nós fizemos muita coisa ao longo dos anos, mas aquelas dívidas que eu queria quitar e que havia muito tempo eu tentava e nunca conseguia, esse ano eu consegui quitar, graças a Deus, né? Então tem umas outras continhas aí que a gente fez ao longo do ano, mas essas que realmente me incomodavam eu consegui quitar, graças a Deus. Então essa foi mais uma meta realizada, para a honra e glória do Senhor Jesus. E a última meta que eu coloquei foi aprender um novo instrumento musical. Eu queria muito aprender a tocar um novo instrumento. Eu toco atualmente violão e teclado. Antes de eu me mudar aqui para Palmas, eu fiz um mês apenas de aula de bateria. E o sonho do meu coração, assim, do fundo do meu coração, é voltar a estudar bateria e realmente, de fato, aprender mesmo a tocar um instrumento. Então eu coloquei como meta, né, de 2023 aprender a tocar um novo instrumento. Infelizmente não realizei. Quando eu escrevi essa meta, eu estava mentalizando aprender a tocar bateria, mas não aprendi a tocar bateria, não aprendi a tocar nenhum outro instrumento. Quando foi agora, comecinho de dezembro, eu ganhei um cavaquinho de um amigo meu, que precisa de uma reforma. Inclusive já comecei a comprar umas pecinhas para poder reformar ele. Então, em 2024, meu plano é terminar a reforma, né, desse cavaquinho e aprender a tocar ele, né? E a bateria vai ficar para depois desse processo do cavaquinho. Depois que eu aprender a tocar ele, eu vou tentar focar e aprender a tocar a bateria, que realmente é um instrumento que está no meu foco agora, é o que eu estou querendo aprender por agora. Então, essas foram as 9 metas que eu coloquei. Falei de cada uma delas para vocês, as que eu realizei, as que eu não consegui, né? E para 2024, eu quero compartilhar com vocês que eu ainda vou fazer a minha lista de metas. Não vou divulgar por agora, claro, porque eu não gosto de divulgar algo antes que aconteça, né? Então tudo isso eu tô falando para vocês porque já aconteceu de alguma forma. Então eu vou sim fazer minha lista de meta para 2024. E o conselho que eu dou para vocês é façam, e não apenas façam e deixem lá no caderninho de vocês, mas façam e acreditem, apresentem ao Senhor os planos de vocês, os sonhos de vocês, que esse desejo esteja alinhado com o desejo do Senhor, para que o Senhor possa realizá-los. Deus, Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai bondoso e Ele tem prazer em realizar os sonhos dos seus filhos. Então eu gostaria de compartilhar mais um versículo com vocês que está lá em Provérbios 16, que fala assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então façam a sua lista de metas para 2024 com base nesse versículo. E eu vou deixar mais 4 versículos aqui para vocês se inspirarem e também estarem fazendo a lista de metas de vocês em cima desses versículos e apresentando os seus planos ao Senhor. O próximo versículo está lá em Colossenses 3, capítulo 3, versículo 23, que fala: tudo o que vocês fizerem, façam de coração, como quem obedece ao Senhor e não aos homens. Deuteronômio 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, porque o Senhor Deus é quem vai com você. Ele não o deixará e jamais o abandonará. Gente, que promessa linda! Muitas vezes a gente fica com medo de pedir algo ou de fazer algo, né? A gente fica: Senhor, mas esse sonho é grande demais para mim. Não, seja forte e corajoso, o Senhor é com você. O próximo versículo, Crônicas 15, capítulo 15, versículo 17: fiquem firmes, não desanimem, porque suas obras serão recompensadas. E o último é Filipenses, capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Então, independente do tamanho da sua luta, das dificuldades que você encontre durante o ano, apresente os seus planos ao Senhor, que durante a luta, durante a alegria, durante a pobreza, durante a fartura, o Senhor, Ele é contigo e você pode passar todas as coisas, porque é Ele quem te fortalece. Então, finalizo aqui esse vídeo. Agradeço a você que assistiu até o final. Se inscreva no canal, me siga lá no Instagram e desejo a você um feliz ano novo, né, para cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo.
e apresentem aos seus planos ao Senhor, que com certeza Ele vai abençoar em nome de Jesus. Então é isso, um beijo, um feliz ano novo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!